Há algumas semanas, saí para fazer entregas para o Uber Eats em uma noite de segunda-feira. Eu morava perto de uma cidade grande, então sempre havia muitos pedidos, o que me permitia ser mais seletivo e escolher apenas os bons. Por algum motivo, a noite estava devagar, e até às 22 horas, ganhei apenas $10 e alguns trocados. O pagamento de cada pedido era muito baixo em relação à distância que eu teria que percorrer, então eu estava apenas sentado no meu carro no estacionamento do Walmart, entediado. Finalmente, recebi um pedido do McDonald's que valia $20, mas era um tanto distante. No entanto, eu aceitei principalmente para ter algo para fazer. Após pegar o pedido, iniciei as instruções do GPS para a casa do cliente. O GPS me levou até a rodovia, onde dirigi por cerca de 8 milhas antes de sair de uma saída. A chuva estava caindo incessantemente, tornando a viagem na estrada especialmente difícil. A chuva não dava sinais de parar enquanto eu seguia pela rodovia, agora entrando em uma área mais rural e me afastando da cidade grande. Finalmente, cheguei à minha saída e vi que ainda faltavam mais 3 milhas para chegar à casa do cliente. Finalmente, quase 10 minutos depois, virei na rua do cliente. Havia poucas luzes na rua, e as casas estavam espalhadas. Eu não conseguia ver nenhum número nas casas. Finalmente, no final da rua, meu GPS anunciou que eu havia chegado ao meu destino. Cuidadosamente, entrei na garagem de uma casa pequena e antiga, sem luzes acesas e nenhum carro na garagem. A chuva ainda não dava trégua, então decidi correr até a varanda da frente e deixar o pedido o mais rápido possível. Peguei a sacola de comida e corri em direção à porta da frente, mas então notei um aviso escrito à mão na porta que dizia: Uber Eats, por favor, use a porta dos fundos. Eu estava principalmente irritado, considerando que já estava encharcado pela chuva congelante. Disse a mim mesmo para me acalmar, deixar a comida nos fundos da casa e voltar ao meu carro para ir para casa. Apressei-me pelo caminho que levava aos fundos e fiz meu caminho ao redor da casa. Justo quando eu estava prestes a colocar a sacola de comida no chão, a porta dos fundos se abriu, e dei um pulo. Um homem estava lá, olhando para mim em branco. Ah, desculpe, você me assustou, dei uma risada nervosa enquanto estendia a sacola de comida para ele. Pensei que ele responderia ou talvez faria uma piada a respeito, ou mesmo apenas reconheceria que eu estava ali. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão lentamente para pegar a sacola de comida, mantendo os olhos em mim. Parecia estranho, e senti como se o cara estivesse olhando diretamente para minha alma. Incomodado e congelando, disse: tenha uma boa noite. Ou assim que ele aceitou a sacola de comida. Corri para o meu carro, fechando a porta atrás de mim. Eu estava completamente encharcado antes de conseguir ligar o carro. Notei que a luz da varanda da frente se acendeu e o mesmo homem saiu. Ele pegou um guarda-chuva e começou a se aproximar do meu carro com a sacola que eu acabara de entregar. Abri as janelas só um pouco enquanto ele se aproximava e disse: o quarter powder que eu pedi está faltando. Perguntei se eu poderia ver a sacola, pois estava quase certo de que estava lá. Ele hesitou por um segundo e começou a agir nervoso. Estendeu a sacola, e eu abri a janela só o suficiente para pegá-la. Acendi a luz do carro e verifiquei o conteúdo. Tudo estava lá, confirmando que o pedido estava 100% correto. Ele riu nervosamente e disse algo como: Vox, acho que não vi isso. Disse a ele que estava tudo bem, e assim que ele pegou a sacola, comecei a subir a janela. Ainda bem que o fiz, porque assim que começou a subir, o homem puxou um spray de pimenta e tentou usá-lo através da abertura. Gritei, pois isso me pegou totalmente de surpresa, e recuei o mais rápido que pude. Felizmente, não foi um golpe direto, mas um pouco do spray entrou no meu carro. Meu olho esquerdo estava queimando intensamente e lacrimejando, mas o direito não foi afetado tão gravemente, então eu ainda conseguia dirigir. Chamei a polícia e expliquei tudo o que aconteceu. Quando eles chegaram, o mesmo homem estava dentro de sua casa e foi preso. Agora, tem uma ordem de restrição contra ele,
na esperança de evitar que isso aconteça novamente no futuro, quando ele for libertado. No entanto, estou apavorado com o que pode acontecer a mim ou a alguém quando ele for libertado novamente. Há cerca de 6 meses, comecei a fazer entregas para o DoorDash. Moro em uma área rural, o que significa que não ganho tanto dinheiro quanto a maioria das pessoas. Normalmente, saio para fazer entregas 2 ou 3 vezes nas noites de dias úteis, quando não tenho muita lição de casa, mas isso varia toda semana. Nunca me senti realmente inseguro no trabalho antes, mas isso mudou completamente na última sexta-feira. Naquele dia, houve uma forte tempestade de neve, e a maioria das estradas estava em más condições. Meu caminhão tem tração nas 4 rodas e é ótimo na neve, então decidi sair, já que provavelmente não haveria muitos outros entregadores. Eram cerca de 23 horas quando eu estava prestes a encerrar o trabalho. Recebi um pedido de um restaurante de hambúrgueres a alguns quilômetros de distância, e o pagamento era razoável, então aceitei, planejando voltar para casa em seguida. Após pegar a comida, confirmei que o pedido estava pronto e digitei o endereço no meu telefone. Ficava a apenas 10 minutos de distância, e eu não me dei ao trabalho de verificar o local exato do endereço, como sempre faço. Quando estava a 1 minuto de distância, verifiquei as observações do pedido do cliente, que diziam: "De entregue para mim, ligue quando chegar." Eu ainda estava em uma estrada principal, mas o GPS mostrava que eu estava a apenas alguns metros de distância. Reduzi a velocidade, percebendo que o pedido provavelmente era de um dos estabelecimentos ao longo da estrada. No entanto, a maioria dos prédios não tinha um número de endereço visível da rua, então levei alguns minutos para finalmente descobrir o local correto. Era uma antiga oficina mecânica, e não havia luzes acesas. Estacionei meu carro na frente e procurei o número de telefone no aplicativo. O nome do pedido estava em nome de Audrey, então liguei para o número e esperei que ela atendesse. Por algum motivo, ela não estava respondendo, então mandei uma mensagem de texto dizendo que eu estava lá com a comida. Mesmo depois de alguns minutos, ainda não havia resposta, e comecei a pensar que eles me deram o endereço errado. Todas as luzes estavam apagadas dentro do edifício, e não havia outros carros no estacionamento. No momento em que pensei que tudo estava perdido, uma luz se acendeu dentro do edifício. Quase simultaneamente, recebi uma mensagem de texto de Audrey, pedindo para ir até a parte de trás. Com base na minha experiência, percebi que muitas pessoas gostam de fazer mudanças de última hora ou adicionar novas informações quando estou prestes a entregar os pedidos. Não pensei muito nisso, já que acomodações de última hora fazem parte do trabalho. Coloquei meu carro em marcha ré e saí da vaga de estacionamento para seguir até a parte de trás. Bem, eu não sabia que havia outro edifício ligado à oficina que eu pensava ser um único edifício. Conforme eu dirigia lentamente pelo lado, percebi que havia um armazém completo atrás dele. As portas de entrada estavam do lado, então estacionei meu carro ao lado delas. Assim que cheguei na frente do armazém, estava difícil enxergar lá dentro, pois estava muito escuro. Tudo parecia sombras, e eu estava prestes a marcar o pedido como entregue e ir embora, até que vi uma figura surgir na escuridão. Abri a janela e gritei ao Audrey, mas a resposta não foi nada do que eu esperava. Foi a voz de um homem que respondeu: "Sou eu." Fiz o pedido na conta da minha esposa. Estava estacionado a uns 4,5 metros de distância da entrada, então saí e segui na direção dele com a sacola na mão. Quando cheguei perto o suficiente para entregar a comida, em vez de pegá-la, ele deu alguns passos para trás e disse: "Siga-me rapidamente, vou te dar uma gorjeta. Tenho dinheiro no escritório." Eu disse a ele para não se preocupar com isso, mas ele insistiu. Fiquei esperando na entrada do armazém enquanto ele desapareceu no interior. Eu estava pronto para ir para casa, mas achei que valeria a pena esperar mais 1 minuto ou 2 por um dinheiro extra. Nesse tempo, não consegui ver o rosto dele devido à iluminação ruim atrás dele.
Esperei pelo menos 2 minutos antes de gritar dentro e dizer que não precisava disso e que estava indo embora. Não recebi resposta, e estou feliz por ter começado a voltar para o meu carro, porque assim que olhei para trás, pelo menos 3 pessoas saíram do armazém na minha direção. Joguei a sacola no chão e, sem perder tempo, corri em direção ao meu caminhão o mais rápido que pude, escorregando na neve. Peguei as chaves do meu bolso e destranquei o caminhão antes que eles chegassem até ele, gritando e gritando. Não hesitei em acelerar e chamar a polícia. Eles me pediram para ir até a delegacia e falar com eles, então fui direto para lá. Infelizmente, não pude fornecer muita ajuda, pois não conseguia ver o rosto deles devido à iluminação ruim. A polícia revistou o prédio e estava vazio, então havia pouca chance de pegá-los naquele ponto. O telefone que eles usaram foi roubado naquela mesma noite, e eles usaram a conta de Audrey para me atrair para lá, onde eu estaria completamente sozinho. A parte mais assustadora de tudo isso é que eu tinha acabado de substituir a porta do meu caminhão 2 meses antes. A antiga costumava ficar emperrada e era sempre um incômodo para abrir. Se eu não tivesse trocado a porta, eles provavelmente teriam me alcançado, e eu provavelmente não estaria contando essa história. Trabalhava como entregador de comida para o restaurante tailandês do meu pai, e ainda faço isso ocasionalmente. A noite que vou contar aconteceu há cerca de 1 ano, mas não me lembro da data exata. O restaurante é popular, mas atende a uma clientela menor, com pedidos geralmente vindos de 3 cidades próximas. Era uma quinta-feira, e as entregas nessa noite costumavam ser poucas. Tive uma entrega em uma casa a cerca de 5 milhas de distância, em uma estrada de terra cercada por uma densa floresta. Já tinha entregado lá antes. À noite, a estrada era muito escura, e, se apagasse os faróis, ficaria completamente cego. Não havia postes de luz por pelo menos algumas milhas, e a casa para a qual eu entregaria era a mais isolada de toda a cidade. Quando comecei a dirigir, o sol estava prestes a se pôr. Tudo estava normal, com a comida no banco de trás e minha música tocando. A viagem de 5 milhas foi rápida, mas, ao chegar lá, notei que o recibo na sacola de comida tinha o número de uma casa que não existia naquela estrada. O número era bem parecido com o da casa que eu tinha em mente, aquela casa isolada e com aparência abandonada para a qual já havia entregado antes. Pensei que a pessoa que anotou o pedido no restaurante deve ter escrito o número errado, porque isso acontecia com frequência, e eu tinha certeza de que era a casa correta. Estacionei na entrada da casa, notando que o sol estava prestes a se pôr, faltando cerca de 10 minutos para ficar muito escuro no meio da floresta. Ainda havia alguma luz, e eu mantive os faróis acesos, o que tornava a situação menos assustadora. Peguei a sacola de comida e fui até a porta da frente. Bati algumas vezes e esperei cerca de 1 minuto. Como ninguém atendeu, bati novamente e esperei cerca de 20 segundos. Decidi ir até o alpendre dos fundos, porque, nas entregas anteriores, as pessoas estavam lá. Bati com força, mas ninguém respondeu. Pensei que talvez estivesse na casa errada afinal, então voltei ao carro com a comida e liguei para o número de telefone no recibo. Disquei e deixei o telefone tocar, mas ninguém atendeu. Em seguida, liguei para o meu pai, perguntando se estava na casa errada ou se tinha o número errado, porque claramente essas pessoas não estavam em casa. Eu era o único carro na entrada. Enquanto procurava o número do meu pai no telefone, recebi uma chamada de número bloqueado. Atendi o telefone, um pouco assustado, e coloquei-o no ouvido, dizendo, alô. Era claramente um homem do outro lado da linha, com um sotaque distinto que soava estrangeiro. Eu disse, sim, você fez o pedido de comida tailandesa? Estou aqui agora. Assim que eu disse isso, a pessoa desligou. Não entendi por que o homem não queria a comida. Confuso, liguei para o meu pai enquanto estava sentado na entrada, e o sol estava prestes a se pôr. Ele me disse que ligaria para eles e me ligaria de volta, então fiquei esperando.
Ele me ligou de volta quase imediatamente, dizendo que eles sairiam para pegar a comida. Então, afinal, eu estava na casa certa e tinha o número certo. Esperei na entrada da casa por um longo tempo, parecia uma eternidade, mas o cliente não apareceu nem ligou. Passaram-se mais alguns minutos, e ainda não havia sinal deles. Decidi ligar para o cliente novamente, e, enquanto esperava, coloquei o telefone no meu colo, no viva voz. O telefone tocou por um tempo antes de ir para a caixa de mensagens. Tentei algumas vezes mais, mas sem sucesso. Nesse ponto, estava quase completamente escuro, e eu precisava voltar ao restaurante para outras entregas. De repente, vi uma linha de luz surgir em uma das persianas da janela do andar de cima da casa. Eles olharam diretamente para mim por alguns segundos antes de fechar a persiana. Fiquei aliviado que a pessoa finalmente percebeu que eu estava lá, então esperei na porta. No entanto, por alguma razão, a pessoa não saiu. Pouco antes de colocar o carro em marcha ré e sair, recebi outra ligação de um número bloqueado. Atendi, e era o mesmo homem de sotaque estrangeiro. Quando perguntei se ele queria sair e pegar a comida, ele respondeu: "Não estou em casa agora, você pode simplesmente deixá-la na varanda para não esfriar." Eu acabei de ver alguém na janela. Minutos antes, eu tinha visto alguém na janela. Quando perguntei se a pessoa poderia vir até a porta da frente, a ligação foi encerrada. Isso foi o suficiente para perceber que algo estranho estava acontecendo. Retrocedi com o carro e retornei imediatamente ao restaurante, onde contei ao meu pai o que havia acontecido. Ele concordou que algo estava realmente errado, então marcamos a casa no nosso sistema de computador para nos alertar a não atender se eles pedissem novamente. Continuei fazendo entregas pelo resto da noite, mas aquela situação toda não saiu da minha mente desde então.